Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina maravilhosa, tentando entender a vida como ela é. Somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Tua luz, a Tua bênção para o nosso irmão Fabiano, que vai nos esclarecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, do tema 1 do nosso livro Sexo e Obsessão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. E assim queremos dar por aberto nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou projetar aqui, então, nosso tema para nós hoje. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos entrando no primeiro capítulo. Deixa eu mostrar o livro para vocês. Para quem vai nos acompanhar de casa, é o livro que vai falar sobre, basicamente, a pedofilia, o uso desenfreado do sexo. Lembrando sempre, não é o sexo, mas o uso desenfreado do sexo. A capa do livro está sendo projetada aí para vocês darem uma olhada. Se alguém for adquirir, às vezes a capa muda, a editora geralmente muda essa capa. Essa aí foi da primeira edição, essa edição que eu tenho, e hoje ela já tem outra capa, né? Então o autor colocou ali o símbolo de Adão e Eva, maçã. Hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo do estudo do livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito, e o médium é o Divaldo Pereira Franco. O livro ele é composto de 24 capítulos, onde nós vamos estudar hoje compromissos iluminativos, e ao final ele vai fazer uma breve reflexão ao final aqui, depois de despedidas, onde eu vou justificar aqui, ó, embaixo, a cidade estranha, onde ele vai colocar no livro uma experiência que o Chico Xavier teve quando ele foi indagado. Foi assim, quando o Chico Xavier foi escrever os livros de André Luiz, naquela época ainda não estavam preparados para algumas questões das realidades do mundo espiritual. Então, o Chico estava sendo muito criticado na época, porque achavam que era mais fantasia dele, né? Esses relatos. Então, ele ficou bastante preocupado, e aí o Emmanuel, ele chamou o Emmanuel e disse que estava acontecendo, e o Emmanuel, então, numa daquelas noites, levou ele para o plano espiritual para mostrar para ele que aquelas realidades não eram fictícias nem do inconsciente dele, nem da mente dele criativa, e que aquilo existia. Então leva ele a uma cidade estranha, aonde ele vai presenciar, e essa cidade estranha, então, é onde um dos nossos personagens aqui do livro, que vai se chamar Marquês de Sade, que ao longo da literatura a gente vai aprender a conhecer ele, a trajetória desse espírito, reside, esse personagem reside. Ele é um personagem da França, do século das luzes da França, e ele então tem um poder político na época e também usa aquele momento para poder o seu poder político, o seu poder financeiro, para manipular algumas pessoas na qual nós vamos ver durante o livro essas trajetórias. Enfim, aqui nós temos a primeira página, é uma biografia do Divaldo, que a gente vai avançar. Também a gente tem uma biografia do Manuel Filomeno de Miranda, que daí a gente deixa para quem vai acompanhar de casa fazer essa leitura. Então nós vamos dar o início ao primeiro capítulo, que se chama o nome do livro, Sexo e Obsessão. E aí eu gostaria de convidar alguém
quem quiser se iniciar para nós, como é que vai ser o nosso trabalho de literário aqui, né? O nosso trabalho literário vai ser assim, nós vamos ler os capítulos todinho, todo capítulo. Cada semana, um capítulo. Cada aula dessas gravadas é um capítulo. E aí nós vamos ler e vamos trabalhando essas informações em conjunto durante 1h30. E isso é possível, tá bem? Teremos um começo, um meio e um fim. Então, a cada aula, um capítulo diferente. E aí hoje a gente sempre convida alguém para ler e a gente vai trabalhando junto. Quem gostaria de ler para nós? Pode ser, Roberto, só liga o teu microfone. Compromissos iluminativos. A noite esplendia de belezas, em razão do azul safira, do zimbório adornado de estrelas, parecidas a crisantemos luminosos. Uma brisa levemente perfumada perpassava, espraiando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza, convidando à oração, à reflexão. Muito distante, o globo terrestre, levemente banhado de luar, destacava-se na paisagem cósmica. Carinhosas recordações assomaram-me à mente, evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido. Inesquecível berço, lar de bilhões de espíritos que o habitam. Não me podendo evadir as emoções resultantes das evocações queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação, quando fora beneficiado pelo sol abençoado do Espiritismo. Aprendera com as formosas lições com que Allan Kardec abrira a era do Espírito incertas na codificação a respeito do universo, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que a marcha do progresso é infinita, e agora podia reflexionar sobre o acerto dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dúlcidas gratidões. Enquanto no corpo deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo, a partir de então, a alegria existencial e a felicidade relativa que todos podemos usufruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo à nossa volta. Agora, mais uma vez, podia constatar, de viso, na realidade espiritual, o alto significado da fé racional proposta pelo Espiritismo e a legitimidade dos seus postulados iluminativos, contemplando o cosmo e experimentando contato mais direto com a vida. Ante os meus olhos úmidos de lágrimas, que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador, e sua grandiosa obra me fascinava, alargando-me os horizontes das conjecturas. Pensava a respeito de quanto a soberba humana é desmedida, raiando pela infatibilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso, capaz de reunir todas as moléculas esparsas no universo repentinamente, expressando-se na glória galáctica. Ademais, considerava que todas essas micropartículas sempre existiram no caos. Certamente havia tido uma origem, a que o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e ilógica. Há dias
encontrava-me na colônia espiritual, Redenção, de onde partem com muita frequência espíritos em reencarnações desde a Tá dando problema na internet. comunidade. Como? Tá dando problema na internet. Mas Ah, tudo eu bem. acredito. Não, mas até aqui já tá bom. Eu queria ver com vocês o que ele está fazendo. Vocês sabem que a oração ela tem 3 períodos, né? Que o Allan Kardec coloca. É louvar, agradecer e pedir. São 3 momentos da oração, né? Que a gente precisa considerar. Por que a gente precisa considerar? A gente tem que louvar porque a gente precisa ver o que já existe no mundo. Porque senão nós vamos ter sempre o hábito de pedir. E aí, se nós não observarmos o que está na nossa volta, nós fechamos os olhos para esse momento. Agradecer porque nós precisamos compreender que todos os instantes, a grande vida que é Deus, nosso Pai maior, ele está sempre a nos oferecer, né? E aí sim, pedir, obviamente, porque nós temos esse direito, já que estamos no mundo do corpo, no mundo do fenômeno, a pedir. Mas por que eu estou falando desses 3 tempos da oração e o que tem a ver aqui com o que o Roberto lê para nós? É que nesse momento o Filomeno faz exatamente esse momento de louvar. É o momento de congratulação. Ele faz a gratidão, assim. Tanto é que ele justifica falando que quando ele estava na Terra, porque ele conheceu o Espiritismo aqui, o Filomeno. O Filomeno trabalhou em casa espírita, lá na Bahia. Ele trabalhava na Casa Espírita na área da desobsessão e ele se especializou nisso, né? Então, ele vai justificar ali que tudo aquilo que ele via que Allan Kardec falava, que ele lia nos livros, agora se abria para ele naquele leque gigantesco, e isso fazia com que os olhos dele se emaranhavam, né, de lágrimas, de emoção, porque ele podia contemplar agora aquilo que antes ele só lia, né? Então, isso aí é tão importante fazer, né? Nós precisamos fazer isso que o Filomeno está trazendo para nós, exatamente nesse sentido, pessoal. Se nós formos olhar, né, os fenômenos que acontecem hoje na nossa natureza, o céu lindo, agora no inverno, assim, o fenômeno que vem acontecendo com o nascer do sol, o pôr do sol. A gente precisa fazer esse movimento que o Filomeno está falando, porque ele tá abrindo o livro nesse sentido, né? Não é, amigo Roberto? Quer falar alguma questão, alguma coisa? Não, Fabiano. Né? Eu achei a leitura por si só bastante. Eu acho que está bem elucidada a questão, justamente o que tu aborda, né? A contemplação dele, agora numa outra, né? Na esfera espiritual, ele inclusive menciona ali que uma certa nostalgia, né? Uma saudade daqueles tempos que ele viveu aqui. E agora, né, privilegiado pela situação de poder ter uma visão muito mais completa, né? Muito mais completa. E faz um comentário, né, a respeito daqueles que praticamente que duvidam, né, da existência de Deus, né? Exatamente isso. Alguém gostaria de falar mais alguma questão? Senão a gente segue. Pode seguir então mais um pouquinho para nós, Roberto. Depois aí a gente convida mais outra pessoa. Pois não.
A comunidade é constituída por uma sociedade de mais de 1 milhão de habitantes desencarnados, e nela se desenvolvem cuidadosos programas para a iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência e socorro, aqueles que retornam extenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram. Daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadoras. Milhares de espíritos que aspiram à felicidade. No entanto, após um mergulho na névoa carnal, os antigos vícios e as más inclinações em predominância ainda, os arrastamentos para o mal, os choques com os adversários do pretérito, não poucas vezes alterando-lhes os programas e delineamentos, obrigam-nos a ceder aos impulsos inferiores, e, como efeito, logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos. Aí mais uma observação, bem rapidinho, só mais uma observação que está em amarelinho até. O que ele vai... Deixa eu abrir a câmera aqui, tá lá. Agora sim, tinha fechado. Ele vai fazer praticamente uma confirmação com o livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, aonde o André Luiz vai dizer, na verdade não é o André Luiz, mas o mentor, se eu não me engano é o Aulus, ou o Alberto, não me recordo, ele vai dizer para o André Luiz que das colônias espirituais, aqui é responsável é da comunicação, partem Ministério de Comunicação, parte milhares e milhares e milhares de espíritos com o compromisso da mediunidade. E que muitos acabam não conseguindo vencer isso. E aí, como ele muito bem fala aqui, né, quando há um mergulho na carne, como dentro de cada um de nós ainda não há essas conquistas morais muito bem trabalhadas, porque a gente perde muito e muitas existências. A gente deixa passar muitas oportunidades. E aí a gente vai se deixando comprar, a gente vai comprando os convites que a vida vai nos trazendo. E a gente precisa ter o ponto certo, assim, de que somos espíritas, não somos melhores que ninguém, mas nós somos espíritas. Então, a gente crê assim, né? A nossa crença é essa. E aí, muitos de nós, não tendo isso ainda, ou não quer ter, acabam se deixando e se desviam. Aí vão se desviando, de tal forma que perdem o rumo deste compromisso. E aí ele fala ali no final, né? Tombam nas malhas do próprio enredamento pernicioso, porque é nosso, né? Essas malhas, né? Essas teias que existem em nós de pensamentos próprios, que são nós, e aonde nós mesmos nos enredamos, né? Nos deixamos levar. Porque a gente vai naquela onda, né? Falando socialmente assim, mas é assim mesmo que funciona, a sociedade diz que é assim, porque a gente também tem que viver, né? Mas ninguém disse que ser espírita não é viver. Não, mas aí na casa espírita é muito compromisso. Mas aonde não existe compromisso? A gente pode fazer essa pergunta. Tá, mas quem é que diz que a sociedade não seria um compromisso? Ter uma família é um compromisso. Ter filhos é um compromisso. Estudar, trabalhar. Então, tudo é compromisso. Não existe o não compromisso. Mas daí, o que nós vemos? Né? Nós estamos vendo que a sociedade ela vai sendo levada por essas políticas e por esses programas de televisão onde o compromisso não é mais uma coisa, onde o relativismo vai sendo o único caminho, não é por aí. Então, como espírita que somos, é assim que vai funcionar. Né? Se a gente vai comprando essas ideias, nós vamos nos afastando desse compromisso que nós assumimos. Não sei se alguém gostaria de trazer alguma questão, algum ponto de vista, que é o que o Filomeno está chamando de o Fabiano,
Hein, Fabiano? O Divaldo fala muito, né, que 2024 e 2025 vão ser anos terríveis, né? Terríveis, né? E sabe que a gente encontra muita gente, assim, às vezes conversando com a gente, não, agora muda o governo, vai melhorar. Tá? Sim, O governo de fulano de tal, entendeu? Ainda tem gente com essa concepção, com esse sim. pensamento ainda, né? Não, E graças à doutrina que nos ensina o pouquinho que a gente sabe ainda muito pouco, nós já temos esse conhecimento, né? Que a sim. coisa não vai ser assim. Não. Qual é o papel nosso enquanto na sociedade? A saúde mental. Nós temos sempre tem que ter o cuidado com a saúde mental. Qualquer coisa que nos desvie desse caminho, dessa rota, só nos leva a sérios problemas, né? Por exemplo, estamos às voltas agora da liberação das drogas. Ora, o Estado, a sociedade, ela não pode buscar no devaneio da alma e nos vícios da alma o direito de viver. A saúde pública, ela tem que cuidar da saúde mental, da saúde física das pessoas. Ela não pode alimentar uma criança que quer comer chocolate todos os dias porque a gente acha que seria bom, porque ela acha que é bom. A criança acha que é bom. Ora, uma criança não sabe o que faz. Um viciado também não. Uma pessoa doente espiritualmente, ela não pode ser assim alimentada na sua loucura, porque a gente acha que é melhor assim. Então, eu estava vendo um discurso do presidente, se não me engano, não é o presidente, é um membro do judiciário, se não me engano, da Alemanha, e ele vai dizer que os países, os governantes têm que se preocupar sempre com a saúde das pessoas. A medicina, ela não pode matar ninguém e nem levar ninguém ao vício, e sim tratar e dar saúde. Né? Então, aí, sustentando essa ideia que o Homero traz, que entre 2024 e 2026, é exatamente isso. Né? Um vício, ele pressupõe outro. E aí, quando não há mais o que fazer, um suicídio. Nós vamos ter suicídios exatamente por causa disso. Uma das questões é isso. Nós não podemos dizer para o jovem que ele tem que buscar o subterfúgio, ele tem que buscar a espiritualidade. Ele tem que buscar isso no trabalho, nas artes, no esporte, nas relações, nos movimentos. Né? Vai criar um movimento de jovens ao invés de buscar as drogas. A sociedade. E quem trabalha essas questões, querendo liberação, não está de comum acordo com Deus e nem com uma sociedade saudável. Então, nós, como os espíritas, devemos olhar isso assim como um fenômeno que não está bem, né? Não está bem. Então, como qualquer outro fenômeno negativo, a gente não pode aceitar essas coisas assim, né? Temos que sim pensar, será que a gente tem noção o que é para uma mãe, para um pai, um filho que se perde nas drogas? Será que a gente consegue ter a dimensão da dor que sente uma família que tem uma pessoa com vícios, seja ele qual for, não só das drogas em si, porque tem muitas outras drogas, né? Mas o alcoolismo, o crack, né? Então, é extremamente doloroso, destrói uma família inteira. Então, e isso acaba gerando essas obsessões, que a gente vai ver aqui ao longo do estudo do livro, vai gerando esses dramas, esses pactos espirituais, e é o declínio de uma sociedade. Mas, enfim, se alguém quiser fazer alguma colocação, se não quiser, ou quer deixar para depois, a gente vai seguir a leitura. Eu vou pedir, então, amigo Roberto, para Nadir dar mais uma lidinha para nós. Quer, Nadir, ler um pouquinho para nós? Ou trocinho Posso ali? ler. Uhum. É no trocinho aqui, Roberto. É? Ele tá com... Ok. Outro sim
Organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada, com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais, na convivência com os retornados em estado de sofrimento, que se lhes tornam verdadeiros exemplos de como não devem proceder. Educandários avançados para pesquisas, que mais tarde se apresentarão no globo terrestre, recebem estudiosos ávidos de conhecimento, não apenas residentes, mas que também vêm realizar estágios de aprendizado e treinamento procedentes de outras regiões. Situada sobre um grande centro urbano, na Terra, onde se movimenta a agitada população, entidades nobres a fundaram poucos anos antes da independência do Brasil, objetivando, de início, acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria, os abolicionistas, os republicanos, inspirando-os na conquista das metas que abraçavam, sem que extrapolassem nos métodos que se deveriam utilizar. Em consequência, graças à abnegação de seus fundadores, entre os quais destacou-se a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria mártir das lutas fratricidas durante a independência do Brasil, na Bahia, desenvolvera-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade, que rumaram para a terra oportunamente, contribuindo para torná-las menos inditosas, mais humanizadas e menos espiritualizadas. Ali mesmo, ela está se referindo a Joana, né? Isso? Sim. Então, vocês viram que é uma colônia espiritual que tem por certo lá na Bahia, e essa colônia, então, ela tinha o objetivo de receber todos aqueles missionários que chegaram no Brasil primeiro, lá, né? Os abolicionistas, que eram contra a escravidão, outros pela independência, que lutaram para que pudesse ter justiça, né, social. Eles eram acolhidos nessa colônia, então, chamada ali de redenção, né? Voltaste? Ah, tá. Não, tudo bem, mas é só para a gente, sim, só para a gente dar uma situada, né? Sim. Ele está se referindo. Mas pode seguir para nós, então. Tá. Entre os seus programas de libertação de consciência e de autoiluminação, teve primazia o labor de unificar os religiosos de diversas tendências e escolas de fé que mourejavam no plano físico, de forma que os escravos, que traziam os seus cultos animistas e as suas raízes africanistas, pudessem contribuir em benefício das propostas cristãs e doutrinárias, outras que vieram da Europa civilizada. Certamente, disputas religiosas haviam instalado, muitas vezes gerando conflitos lamentáveis e até sangrentos, decorrência natural da intolerância dos indivíduos, desde quando todas as religiões preconizam o amor e a fraternidade, o entendimento entre as criaturas e o avanço na direção de Deus. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigência religiosa e o fanatismo entre as criaturas, que preferem a distância do seu próximo, a amizade geradora de simpatia e de cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem o bom entendimento. Constituem, porém, exceções que o tempo diluirá com a sua contribuição de eternidade,
efeito próprio do processo de evolução dos espíritos. Por essa razão, antropólogos, psicólogos e teólogos se reuniam no departamento dedicado às religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante, evitando-se choques e distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, estudou-se longamente na comunidade qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sob sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sob a bandeira da Era Nova, ampliando-lhes as perspectivas do entendimento em torno da vida e dos objetivos essenciais da existência humana, em sua inexorável marcha para Deus. Realmente, os resultados não podiam ser melhores, porquanto nós próprios, que militáramos no movimento espírita nos anos praticamente ainda considerados como de pioneirismo, embora as dificuldades compreensíveis, não enfrentamos embates perversos, ficando as dissidências mais nos conteúdos teóricos e nas discussões filosóficas do que mesmo nas perseguições insanas e destruidoras, embora surgisse, vez que outra, promovidos por fanáticos e desorientados emocionais. Recordava-me de como facilmente se integravam africanistas, católicos, esoteristas e outros que já possuíam tradição mediunista em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o Espiritismo a todos nos oferece, para serem equacionados as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. Estudiosos de outras doutrinas igualmente se interessavam por tomar conhecimento com o Consolador, aceitando-lhe os paradigmas com tranquila compreensão da sua legitimidade e incorporando-os às suas convicções espiritualistas. Graças a essas providências, surgiu um caldo de cultura religiosa especial, no qual os seus membros se tratavam e ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutrindo especial fraternidade e consideração. Espíritos nobres que vieram dessa colônia renasceram nessas plagas vinculados ao espiritismo, que souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiro para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. Concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combaterem a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção de uma mentalidade sem preconceitos nem espírito de sistemas. Artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico, para contribuírem em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornaram maioria, para que igualmente oferecessem as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida e através dos seus sentimentos e saudades. Não obstante,
As heranças da escravidão negra, as arbitrariedades anteriores de governantes inescrupulosos e vândalos, exploradores, quão perversos, oriundos do além-mar, que se estabeleceram na então colônia de Portugal, sob o amparo de religiosos destituídos de dignidade cristã, geraram lamentáveis dívidas morais para expressiva multidão de vítimas, que reencarnaram e desencarnaram sob os camartelos do ódio e da vingança, da revolta surda e do desejo de revide pelo mar que padeceram. Por outro lado, os testemunhos morais de antigos jesuítas abnegados, como Manuel da Nóbrega, Aspicueta, Navarro e muitos outros, diminuíram na esfera espiritual inferior as refregas inglórias dos combates do desespero, facultando que incontáveis apóstolos do bem viessem a operar no terreno da fraternidade, para dirimir e anular os efeitos nefastos dos renhidos esforços. Só um parênteses agora para a gente comentar um pouquinho esse Uhum. montante, né, de leitura. Quer falar alguma questão, Nadir? Ou alguém? Eu prefiro que tu fale, sabe? Estava gostando dos teus comentários, aí estava bem, para mim estava sendo bem gostoso. Só para eu também gosto de falar, né? Então já vou perguntando assim. Bom, ele está trazendo aqui para nós um grande, vamos dizer assim, uma grande renda, né? Que vai sendo feita, né? Um grande tricô. Você sabe que a religião da Umbanda ela é brasileira, né? Então ela nasce dentro do espiritismo. Ela nasce no Rio de Janeiro, dentro de uma casa dentro de um centro espírita. Mas isso tudo já estava assim planejado pelo plano espiritual, exatamente para que fosse fazendo todo esse enredo espiritual de várias outras fés e vários outros credos religiosos, denominações religiosas que viriam. E esses missionários eles iriam vir por todas essas linhas, né? A Igreja Católica viria também. Aí vem o Padre Manuel da Nóbrega, que ele está se referindo ali ao Emmanuel reencarnado. O Emmanuel, então, ele reencarna como o Nóbrega, e outros viriam lá na Umbanda, outros viriam nos evangélicos, outros viriam em outras denominações, porque era para pegarem todas as pontas assim, desse grande trabalho. Porque a missão do Brasil é essa, né? A nossa missão do Brasil é ser a pátria do Evangelho. Então, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, ele traz o brasileiro, que somos todos nós aqui, que estamos espíritos reencarnados no Brasil, nós deveríamos de ser forjados, segundo Humberto de Campos, a informação que ele traz do mundo espiritual, é que nós somos forjados para ter várias questões em nós. A primeira seria a força, a resignação, por isso o brasileiro tem essa resignação que o brasileiro tem de suportar e não desistir, isso vem da escravidão. Isso vem da escravidão, assim, no sentido de que ficou cravado no brasileiro essa força de resistência, né? E daí Humberto de Campos fala também que o senso de justiça que nós temos dentro de nós, porque a gente grita por justiça constantemente, ele vem com aqueles primeiros presidiários que retirados da Europa, dos países europeus, são jogados aqui no Brasil, porque eles jogam assim literalmente nas praias, eles vinham com os navios cheios e atiravam as pessoas assim para morrerem, entende? Porque aqui era tido assim como um lugar para esse tipo de situação também. Então, aí Humberto de Campos fala em que quando
agora aqui, né, não me recordo do nome desse homem, desse personagem. Ele é atirado, então, na praia, e aí os navegadores entram de volta no barco e vão em direção à sua caravela, e ele fica gritando na praia: justiça, justiça. E aí ele grita tão alto que aquilo ecoa e fica no próprio inconsciente brasileiro. Então, o Brasil vai sendo forjado para todas as gerações de outros espíritos que viriam como nós, entende? Daí vem os italianos, depois vem outros, né? Fim da escravidão, depois vem a colonização, por exemplo, vem para trabalhar no Brasil, e assim vai se construindo, vocês entendem? Então, o que nós hoje somos, gente? Nós temos uma culinária tipicamente indígena, negra, alemã, italiana, a gente tem uma cultura nossa, muito nossa, assim, mas isso tudo é forjado, assim, muito bem forjado para criar uma outra nação. Para que vocês tenham uma ideia, e não é só a primeira pessoa, agora eu escutei de uma outra pessoa minha, diz, eu fui um país X, e a única coisa que eu sentia saudade do brasileiro é aquele abraço que nós damos, aquela coisa do calor, o brasileiro tem um calor. Então, isso é uma construção nossa, assim. Por isso que nós somos unidos, nós nos emocionamos muito rapidamente com a dor do outro. O brasileiro tem isso, né? Ele reparte o que tem, né? De uma certa forma, foi forjando essa nação que vai ser a grande nação do mundo, né? Porque é necessário esse tipo. Então, ele vem mostrando esse caminho aqui para que a gente pudesse ter essa noção. E o papel do Emmanuel aqui já é desde o início como educador. O Emmanuel, ele é o jesuíta professor, o educador. Aliás, o Emmanuel é o primeiro jurista, o primeiro brasileiro, o primeiro advogado que o Brasil tem na história da humanidade é o Emmanuel, porque ele se forma em direito, ganha a laurea em doutor, né, formado em Salamanca, na Espanha, e ele vem então ao Brasil com essa e traz, e como também educador. E aí ele depois manteve-se como espírito, como está até hoje. Hoje está reencarnado, obviamente, mas durante a trajetória dele com o Chico era toda de um educador. E o papel dele é conduzir assim através da educação a alma. O trabalho dele é para a alma, né? E então esse é o grande enredo que vai fazendo do nosso país. O nosso povo é religioso. É religioso. De todas as denominações. Vocês entram em qualquer bairro, vocês vão ver lá a Casa de Umbanda, os centros evangélicos, o centro espírita, a Igreja Católica. Nós temos esse calor espiritual que nos abraça, né? E que não existe em outro lugar do mundo. Vocês concordam? Na Itália não tem isso aí? Olha, como no Brasil, não. Ah, é? Como no Brasil, não. O Roberto queria levantou a mão. Fabiano, tu acaba de informar que a Umbanda foi criada no estado do Rio de Janeiro, isso eu já tinha conhecimento, e dentro de uma casa espírita, isso é novidade para mim. Eu te pergunto, os espíritos informaram, uma pergunta, né? Que a atividade da Umbanda teria um tempo pré-determinado? Olha, eu desconheço, eu não tenho conhecimento se ela tem um tempo ou não, eu acho que não. Eu penso que o mundo espiritual é o mundo do cristianismo, no sentido do cristão, né? Da que nós vamos amar a Jesus, a Deus. O propósito de Jesus ter voltado, diz os Espíritos, é para que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o objetivo maior. Esse é um grande
o grande ponto que Jesus, né, vem até nós para trazer o seu evangelho. E com relação a... Foi numa mesa mediúnica, numa sessão, me parece que foi dentro da própria Federação Espírita Brasileira, mas aí eu posso pegar as informações certinhas ali, porque existe esse dado, tá? Existe livros sobre isso. Ela nasce, então, numa sessão mediúnica, aonde se eu não me engano também, mas aí eu posso trazer depois para o grupo, um preto velho, que então anuncia que a partir daquele momento nasceria uma nova raiz ligada ao amparo, ao socorro da nação brasileira. Então era a junção de espíritos, né, muito ligados à escravidão, por isso nós vamos ter algumas figuras emblemáticas, e entidades grandiosas que vão trabalhar com Bezerra. O Bezerra, ele sempre trabalhou muito com essas entidades também, né, buscando ajuda, buscando amparo com eles. Eles sempre tiveram muita atenção. O Bezerra tem um respeito muito grande. E assim como, agora brincando um pouquinho, né? Assim como a Umbanda tem o preto velho, nós temos o branco velho, que é o Bezerra. A mesma coisa. Como é que é o branco velho? Eu tô brincando, né? Ah, tá. Se a Umbanda tem o preto velho, nós temos o branco velho. Ah, tá. Porque o que é o Bezerra para nós? É um símbolo também, como Símbolo. na Umbanda, na Umbanda tem aquele respeito para com o preto velho na Umbanda, na religião. No Espiritismo nós também temos o próprio Bezerra com esse símbolo. O que é o velho? O velho é o arquétipo de um homem sábio, como vai dizer o Jung. Então, nós temos o símbolo de uma pessoa velha, né, de todo velho, aquele que carrega as chaves do conhecimento, né, da humildade, e que ele já encerra o fim de uma ilusão e agora entra na resiliência, no amor. Por exemplo, os próprios filósofos gregos, eles defendiam que o filósofo, alguém só poderia se tornar filósofo depois de ser um homem velho. Então, era necessário esperar, porque precisava ter uma experiência, a ilusão da juventude tinha que passar, então era necessário sentir o mundo melhor, né, ganhar assim, o campo do conhecimento, da sapiência. Então, isso está nesse grande arquétipo que toda a humanidade tem, do respeito assim, a uma pessoa mais velha. Então, assim, não, ele sabe, porque ele é uma pessoa mais velha. A gente tem essa ideia. A gente tem essa... E isso aí é uma coisa muito arcada no inconsciente, entende? Então, o Bezerra se apresenta ainda para nós como um homem velho, ele fala como um homem velho, exatamente porque isso nos dá esse respaldo de que há uma força maior, né, de conhecimento. Mas isso não anula que pessoas mais jovens não conheçam, não é nesse sentido. É que está no nosso inconsciente, né, essa ideia de que a pessoa mais velha sabe mais. O Roberto ouviu isso aonde, o Roberto? Que iria terminar. Não, eu tenho contato aí com um irmão nosso, ele é espírita, né? E ele já, por mais de uma vez, me fez essa colocação, né? Que a Umbanda, o tempo da Umbanda já terminou. Por uma questão de respeito, né? Eu não vou contrapor ele em momento nenhum, né? Por puro respeito. Eu sei que, por exemplo, eu precisaria ter um conhecimento em relação a essas informações aí que o Fabiano diz que talvez haja até possibilidade da gente obter essa informação, né?
para contrapor, né? Para explicar, olha, não é assim, mas eu tenho que ter esses elementos e eu não tenho, então eu prefiro, né, o Fabiano fala muito nisso, né? Nós não podemos contrapor com eu acho, a Hum, gente, a gente tem que ter certeza, né? Mas claro. é um irmão espírita nosso, é um palestrante, né? Ele dá palestra, inclusive, e, ele que me veio com essa informação que a Umbanda já, já... Aí eu perguntei, mas esses espíritos que se manifestam, né? Então ele diz que agora são espíritos superiores, né? Que eventualmente se manifestam através dos médiuns, como um caboclo, como um preto velho, enfim, né? Mas, Nadir, infelizmente, eu não tenho assim uma informação, né? Só o que procede desse irmão aí, né? Ah, tá. Ok. Não, é que eu fiquei pensando porque o que pode acontecer também, assim, em algumas casas, né? Porque o desvio das pessoas não é que sejam. Eles se desviam daquilo, mas isso pode acontecer num centro espírita também, não só na Umbanda, em qualquer um. Então, aquela casa se obriga a fechar, nada a ver com a religião, mas sim com as pessoas que desviam do que deve ser feito, né? Mas, Nadir, a colocação aí, Nadir, não, ela não é feita em relação a casas que fecham, né? Ah, tá. Como, e a tua colocação é muito, como é que eu vou te dizer? Ela está muito correta, né? A gente sabe que tem casas espíritas que fecham, como fecham também casas de Umbanda, e, e como eu convivi na Umbanda durante muitos anos, existem casas de Umbanda que fecham porque os fundadores, né, aquele grupo mais idoso, vai indo embora e aqueles que os substituem, às vezes não estão bem preparados e aí começam a colocar coisas, né, Hum, vamos dizer assim, o tempo passa, exige necessidade de algumas modificações. Eu já penso que, em termos de religião, eu, ao menos, eu sou muito conservador, muito conservador. Eu acho que não tem, eu penso que não tem sentido eu querer alterar, mesmo partes ritualísticas, né, de coisas que os antepassados fizeram, e o que eu penso que a gente pode é aprofundar o conhecimento. Isso uhum, eu concordo em gênero e número, né? sim. Mas fazer modificações, por exemplo, o Fabiano estava comentando aí agora, semana passada, que não sei se foi na nossa federação aqui, na FERGS, né? De terminar com o passe. Então, olha, só ouvir isso aí, eu acho isso a coisa mais absurda do mundo, né? Aí tem uma outra coisa que eu respeito todo lugar que eu for e que me disserem assim, ó, o passe, como é? Passe, eu não sei se é passe espiritual que se diz, né? O passe é dado só através de uma oração. Eu já, eu já penso que tem uma, vamos dizer, uma outra conotação, o passe é transferido a nós através de um médium, né? Por exemplo, o que é o mais característico aí é o passe misto, né? Então, eu penso assim, para mim, isso aí tem que ser eterno. Isso não pode ser modificado nunca. Mas, e essas coisas surgiram principalmente, ao menos na minha observação, e eu sou muito novo no estudo da doutrina, né? Foi quando surgiu a pandemia, né? Aí muitos trabalhadores das casas se afastaram e o pessoal, acho que achou por bem introduzir essa prática aí, né? Mas me parece que ela veio para, em muitas casas aí, ela veio para ficar, né?
E É que esse fenômeno foi um fenômeno que aconteceu, mas faz muito tempo, não é de agora, é que se discutia essa questão da presença do médium na aplicação do passe, né? Mas muitas coisas são por falta de conhecimento. Como o passe ele é misto, diz Allan Kardec no livro dos médiuns, ele é magnético porque é do médium, ele é espiritual porque é do espírito. Juntado magnético e espiritual se torna misto, vai dizer Kardec. Então, nós não somos capazes de achar o que é melhor para uma pessoa, porque não está escrito na pessoa o que ela precisa. Por isso, quando a gente vai para uma casa espírita, a gente evoca Jesus e roga a ele, porque o Cristo ele tem as condições de saber o que a pessoa precisa. E aí o plano espiritual se utiliza do médico para fazer essa manipulação do fluido vital do médium, do magnetismo e mais o passe espiritual, né? Aqui, ó, eu tenho a informação, né? Quando nasceu a Umbanda, eu estou com o site aberto. Em 15 de novembro de 1908, manifestou-se na Federação Espírita de Niterói o espírito que anunciou a religião da Umbanda, pelo intermédio do médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. É exatamente essa informação está correta. O espírito se postou e logo declarou-se um caboclo brasileiro. Nesse diálogo de várias questões foram abordadas, e ali então ele anuncia. Eu vou passar para vocês, lá no grupo, para vocês estudarem. Esse negócio do passe, isso aí foi lá em 2009 ainda, que foi comentado, não é coisa de agora. Eu lembro que foi falado, isso foi em 2009 lá. Mas não teve uma repercussão assim tão... E outra coisa também, sabe que às vezes eu chego lá no Bezerra, eu fico lá no auditório antes das tarefas, fico lá, eu sempre vou um pouco antes, fico uns 20 minutos lá. Eu me sinto como se eu estou recebendo um passe lá. Porque só ali, eu ficar ali, eu já estou me sentindo, sabe, aquela sensação de bem-estar. Então, para mim, é como se eu estivesse recebendo um passe, ficar ali um tempo assim, em meditação, em prece ali, já auxilia bastante. Nesse caso, para nós, já é um movimento mais espontâneo, exatamente porque a gente já agrega um conhecimento, né? Então, como a gente já tem um conhecimento, a gente já consegue perceber, a gente já sabe como agir, né? Mas não é o caso, assim, muitas vezes, de muitas pessoas, elas precisam ouvir. Sim. Elas precisam ser atendidas. Então, bom, mas enfim, quem gostaria, vamos seguir mais um pouquinho. Alguém mais quer ler aqui para nós? Alguém gostaria de ler para nós? Onde é que elas estão todas quietinhas aí? Quem é que estava ali? A Olga antes? Não, acho que era a Luz. O Virgínia, acho que era que estava. Virgínia, tu quer ler para nós um pouquinho, Virgínia? Onde exatamente nós paramos, Fabiano? Pode começar em Gerados ali pelo rancor, porque terminou lá, não foi num ponto. Pode começar aqui mesmo, ó. Ali, de esforços gerados, aí na outra ali. Não estou vendo aqui. Não, nem eu. A última aqui, ó. Reunidos. Agora, gerados pelo rancor, lá em cima do texto na tela. Ok. Gerados pelo rancor e pela inferioridade moral que predominavam nos seus combatentes, certa de compreender-se que o clima psíquico nesse campo de batalha favorecesse a instalação de obsessões cruéis e renitentes, transformando-se em quase epidemias
periódicas que faziam sucumbir os invigilantes sem que, ao menos, se dessem conta da própria responsabilidade no desfecho nefasto das suas empresas maléficas. O Espiritismo, portanto, teria um papel de alta relevância a desempenhar nessa sociedade comprometida e assinalada pelos seus feitos danosos, das atitudes desvairadas, conforme vem ocorrendo, com segurança cumprindo a sua missão de consolador prometido por Jesus. A comunidade espiritual, portanto, programara também o nascimento de inúmeras instituições devotadas à sociedade sob a bandeira do espiritismo cristão, de forma que se transformassem em escolas de educação moral e espiritual, como também de oficinas promotoras de ações enobrecidas, tanto quanto se fizessem ambulatórios dedicados à saúde física, mental e comportamental que os desvarios obsessivos ultrajavam. Vinculado a estes operários da fraternidade e do amor, mantínhamos pessoalmente ligações especiais com uma dessas colmeias espíritas, onde milhares de pessoas encontram educação, apoio e socorro, conforto moral e orientação para suas aflições, bem como instruções libertadoras para os dramas e conflitos que as desorientam. Inúmeros trabalhadores da nossa colônia reencarnaram-se especialmente para lhe servirem sob a inspiração da Marte da Independência e do venerando Francisco de Assis. Nas suas reuniões práticas e de desobsessão, recebem atendimentos e são tratados inúmeros espíritos comprometidos com a retaguarda e que antes se compraziam na tenaz perseguição avassaladora contra os seus antigos algozes. O intercâmbio entre as duas esferas, desse modo, tornou-se natural e espontâneo, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita, abrindo espaço para a era do amor entre as criaturas. Bom, ali o que ele estava vendo, né, para nós, só para fazer uma... Já te passo a palavra, Virginia. Ele foi mostrando os panoramas da obsessão que foram acontecendo, porque foram criando vários elos negativos, né, nesse Brasil, as guerras que haviam tido, os martírios contra os negros na escravidão. Alguns perdoaram, muitos perdoaram, outros não, né? Muitas pessoas foram mortas na independência, alguns perdoaram, outros não. Então, nesses ajustes, foram feitos esses hospitais, assim, né, para auxiliar esses espíritos. E dessa forma é que o espiritismo foi se forjando nesses diálogos profundos. Mais tarde nós vamos ter aí outros, como Bezerra de Menezes, reencarnando, né, no Brasil, sendo programado aí pelos espíritos também a sua trajetória no Brasil como o médico que vai tratar exatamente de forma abnegada. O Bezerra, ele é o símbolo do verdadeiro médico. Porque, afinal de contas, a nossa, digamos assim, a nossa promessa, eu estou aqui para salvar a vida, ela não pode ser um discurso. Mas eu não quero ser assim, então não seja médico, porque esse é o lema. Eu não quero ter o discurso de ser um bom advogado e defender, então não seja, não faça direito, porque esse é o lema. Então a gente não pode querer deturpar as questões. Há pouco tempo,
estava vendo aí o escândalo agora há pouco da nossa saúde gaúcha com relação à SAMU. Eu fiquei pensando no doutor, onde estão, afinal de contas, né? A promessa, né, da tão desejada medicina, para quem? Para quê? Então, Bezerra de Menezes, ele vem com essa missão, assim, de o grande pronto-socorro encarnado, físico e espiritual. Porque os dramas da obsessão na Federação Espírita Brasileira, ao qual ele trabalhava, e foi presidente também, porque ele era espírita encarnado, e ele disseminou esse trabalho. E a gente precisa olhar para esses trabalhadores, esses pioneiros, e ter respeito por eles. A gente precisa ter respeito por esse trabalho, assim, para que a gente possa ficar nesse mundo, gente. E nós vamos ter ali São Francisco também auxiliando nesse processo e outros, porque essa é a missão do Brasil. Alguém, Virgínia, tu quer falar alguma questão? Fique à vontade. Não, obrigada, Fabiano. Eu gosto muito de te ouvir. E alguém mais, então, gostaria? Homero? Olha ali no finalzinho, olha, Homero, ó, o intercâmbio entre as duas esferas, ou seja, né, a mediunidade em ação, deste modo, tornou-se natural e espontâneo, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita. Por que as luzes fulgurantes da doutrina espírita? Porque ela, então, criaria esse mecanismo do intercâmbio espiritual com as pessoas, fazendo com que houvesse a medicação, nós temos aí o período das homeopatias, né? Nós vamos ter o período, quantas pessoas trataram nas casas espíritas, tomando seus chás, né? Sendo atendidos, sendo curados, né? E outras religiões também, mas principalmente a que mais fez isso foi a Umbanda. Além do Espiritismo, a única que foi, juntamente com o Espiritismo, foi a religião de Umbanda, né? E através do seu culto, do passe, porque eles aplicavam muito passe, puderam auxiliar aí grande parte da nação e ainda vem auxiliando nas casas de respeito, como também nas casas de respeito espíritas, porque em qualquer ambiente religioso existem as pessoas sérias e as pessoas não sérias. Não é o problema da religião, das denominações, mas das pessoas. Nós somos espíritos endividados. E viemos para esse mundo ganhando uma oportunidade, que é o que nós vamos ver nesse livro. Pessoas ganhando a oportunidade para se ressarcir perante as leis, né, através da sua fé, que é o dilema que nós vamos ter nesse livro. Hein, Fabiano? Eu estava vendo aquela pergunta do seu Roberto e eu estava pensando assim, né? Eu acho que nós, a humanidade, a partir do momento que vai tomando conhecimento do espiritismo, que vai se aperfeiçoando, né, vai estudando, todas as religiões elas vão ter um caminho único, né? Vão direcionando seus conhecimentos, né? Hoje, Jesus, Deus nunca falou para ninguém qual é a religião principal, né? Hoje, a gente já vê até os próprios evangelhos, né, falando muito no espírito, então eles falam no espírito. Mas que espírito é esse? O que faz o espírito, né? O que está faltando? É ir a fundo, né? Nós vermos, nós espíritas que estudamos, né, que sabemos ainda muito pouquinho, mas a gente já se defende, né? Já se defende com um pouquinho de conhecimento. Então, eu acho que não terminar, mas com o tempo as coisas vão se aprimorando e nós vamos conhecendo a função do espírito. Hoje a gente já tem a certeza que reencarna para continuar a caminhada, né? Reencarna para continuar a caminhada. Não tem aquela coisa, morreu, acabou. Né? Para nós espíritas, Kardec nos ensina isso, né? Então, eu acho assim, que a partir do momento que isso aí vai acontecer lá nos evangelhos, vai acontecer com o católico, né?
todos vão ter aquele mesmo fim, né? É exatamente esse entendimento mútuo que vai se transformar num grande amor, né? Ao qual Jesus pede simplesmente que amemos uns aos outros. Pode falar, amigo Roberto. Fabiano, eu levo em consideração, nesses aspectos que nós estamos abordando aí, o trabalho que o meu irmão desenvolve, né? Ele começou a trabalhar na Umbanda fazem já 54 anos. E agora, mais recentemente, né? Ele começou a trabalhar com um médico. E a história, sintetizando ela, né? Esse médico começou a observar o trabalho, começou a observar o médium e resolveu pedir no plano superior a oportunidade de se utilizar daquele médium, por se tratar de uma comunidade bastante humilde, né, onde as pessoas têm muita dificuldade a acessar planos de saúde ou até um atendimento hospitalar mais digno, né, que ele pudesse, naquela comunidade, desenvolver esse trabalho e atender essas pessoas. Então, hoje se vê lá, tem dias de 40, 50 pessoas lá serem atendidas, né? E muitas pessoas sendo curadas. O trabalho começou ali na Praia do Quintão, foi ali para a Praia do Pinhal, para Cidreira, e já, inclusive, gente de Tramandaí está acessando o trabalho, né? Porque estão obtendo resultados excelentes, né? Então, tu vê que numa casa de Umbanda trabalha um médico, né? Que ele não tem conhecimento de Umbanda. Então, quando surge algum caso, ele pede para tratarem, ele atende na terça, né? E tratarem na sessão de sexta-feira, que é um trabalho de Umbanda, né? Então, está havendo, como é que se dizer assim, uma colaboração, né? De duas forças centralizadas num médium e que está atendendo lá inúmeras pessoas. Eu já tive com esse meu irmão, há muitos anos atrás, uma experiência ali na sopa do pobre, né? Ali na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, esquina com a Ipiranga. O trabalho mediúnico deles, preto velho e caboclos se manifestando na mesa, né? Ajudando a elucidar alguns casos mais críticos, né? Então, eu comungo do pensamento e tenho muita fé nisso, que um dia todas as religiões cristãs vão sentar em torno da mesma mesa e trabalharem unidas, porque nós temos um Pai que é comum a todos e esse Mestre Jesus maravilhoso, né, que também está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos proteger, né? Então, são segmentos diferentes, mas o Pai é um só. Então, eu, mais uma vez, repito, né, eu tenho muita fé que um dia, e foi mencionado nesse capítulo de hoje, né, a regeneração vai nos trazer um espaço onde nós não vamos ter mais dor, rancor, ciúme, raiva, essas coisas assim não ficarão atreladas ao passado, né? E nós teremos uma vida muito mais saudável, né? Tanto na parte material e principalmente
na parte espiritual. É isso, Fabiano. É exatamente o que a doutrina espírita vai fazer agora. O que os espíritos que estão lá na doutrina espírita vão fazer com um jovem chamado Mauro, que não é espírita e que é católico, é padre, que é o personagem desse livro. Então é exatamente isso, né? Mas não há fronteiras religiosas para o amor. Os espíritos vão auxiliar ele. Os espíritos não são dos espíritas. Os espíritos são de Deus, são de Cristo. Caminho para Jesus, independente da sua religiosidade ou da sua fé. Eles vão atender qualquer um, qualquer lugar, qualquer espaço. Não há essa demarcação, assim, não, aqui é católico, nós vamos deixar. Espíritos católicos não atendem apenas católicos, porque existem espíritos no segmento católico no mundo espiritual. Nós recebemos nas mesas mediúnicas quem participa de religiosos, vindo de outras denominações, que vêm auxiliam e continuam. Daí nós vamos ver Joana de Ângeles ainda com seu manto de freira. Porque ela encontra Jesus naquela denominação e quer se manter. Mas ela não se prende a somente essa denominação, ela se expande no seu conhecimento. Abraça daí, então, o Espiritismo e vai seguir trabalhando para Jesus, para a sua evolução também. Estamos chegando nos finais, então, desse primeiro capítulo, que promete aí uns outros, um roteiro grandioso de aprendizado. Vou passar a palavra, então, para o Homero. Alguém gostaria de fazer perguntas mais? Ainda temos um minutinho. A dona Rosa avisou hoje que estava sem internet, pediu perdão, tá? E não pôde comparecer, tá bom? Então, se ninguém tem perguntas, tem sugestões, vamos encerrar, né? Só um minutinho, seu Homero. Sim, vontade. Eu acho que está gravado no grupo. A Vanessa, hoje, deu um contratempo lá no trabalho dela, e ela eu acho que hoje ela vai trabalhar até 11 horas, 11h30, mais ou menos. Então, ela não pôde estar conosco, estava muito chorosa, mas enfim, ela está lá em Belo Horizonte, é para isso, né, para esse trabalho, então não tinha como ela, mas prometeu que segunda-feira vai estar conosco, né? Amanhã, se ela tiver oportunidade, né, ela pode recuperar o tempo perdido hoje. Era isso, obrigado. Sim, ela colocou no grupo uma mensagem pedindo desculpa, que na próxima segunda-feira ela quer estar presente, tá? Pegamos. Então, gente, obrigado por tudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, Pai amoroso de bondade. Sabemos que tu nunca esqueces dos teus filhos, nunca abandona. Por isso te pedimos que a tua luz, a tua bênção ilumine todos aqueles irmãozinhos que estão sofrendo nesse plano. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos do estudo dessa doutrina, que nos faz cristão melhor a cada dia. Nós entendermos a vida como ela é, entendermos as dificuldades do nosso irmão. Obrigado, meu Deus, por esse momento de estudo maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. E assim, Pai, queremos encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Um beijo no coração de todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Obrigada.